Bem, então, Jean, como eu estava falando sobre essa colaboração entre você e o sindicato, dos pontos importantes dessa colaboração foi o projeto Doméstica Pesquisando Doméstica, né? Que inclusive teve resultados importantes, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi esse projeto do Doméstica Pesquisando Doméstica, né? Sim, com prazer. Então, esse projeto é, de novo, o resultado da colaboração com a diretoria do sindicato, né? E depois de falar dos de falar do contexto geral do trabalho, mas também da vida das trabalhadoras domésticas em São Paulo, diretoras do sindicato falaram que, na verdade, se conhece pouco do dia a dia das trabalhadoras domésticas, da sua perspectiva, da perspectiva delas, né? Primeiro. E outro ponto era que também a pesquisa acadêmica, mas a pesquisa em geral, que nessa época era feita pelos pesquisadores, sim, acadêmicos, mas também dos meios de comunicação, etc., etc. Ela, em geral, era feita como de uma maneira mais impessoal, né? E que essa penetração da população das trabalhadoras domésticas era bem limitada mesmo. E o resultado era que o conhecimento das prioridades, da realidade mesmo das trabalhadoras domésticas era bem básico. Então, esse conhecimento era bem superficial. E o sindicato, como a gente, nós decidimos de desenhar uma pesquisa que seria feita, né, por trabalhadoras domésticas. Então, seriam trabalhadoras domésticas eh, que teriam que seriam pesquisadoras, né? E um grupo de pesquisadoras e que seria para elas uma oportunidade de se comunicar com outras trabalhadoras domésticas para encontrar mais, para saber mais sobre o seu contexto de vida e de trabalho, né? Então, a gente desenhou um questionário de maneira colaborativa, como sindicato, e também, bom, tivemos umas formações, né, para essas trabalhadoras pesquisadoras, né? E depois foi um processo super lindo, super eficiente, né? Apesar do contexto realmente complicado da Covid, porque essa pesquisa foi realizada durante o tempo da COVID mesmo, né? Durante o tempo da pandemia, no pior, quase no pior da pandemia, o sindicato ele continuava à distância, mas também com todas essas precauções de saúde, essa pesquisa tão essencial para aprender mais das condições de vida e de trabalho das trabalhadoras domésticas, né? E então, por quê? Porque nós queríamos obter essa informação da parte delas mesmo, das trabalhadoras domésticas, e nós pensávamos que essa colaboração entre uma pesquisadora que também seja trabalhadora doméstica e uma participante que seja trabalhadora doméstica seria uma colaboração mais fácil, mais direta, né? E o resultado foi um resultado maravilhoso, né? Acho que a gente recebeu uns quase 500 questionários já feitos, realizados, né? Pesquisa realizada com 500 pessoas mais ou menos, e com essa quantidade de dados que ainda estamos analisando, né? Temos uma imagem muito mais exata dessa realidade das trabalhadoras domésticas na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, dos desafios dela,
das oportunidades que elas têm e das aspirações também, não? Dos objetivos de vida, dos sonhos delas. Eu acho que, no final, a dona Zenilda, assessora jurídica do sindicato, ela falou, seria bom ter umas perguntas sobre os sonhos delas, as aspirações dessas trabalhadoras domésticas. E várias pessoas da diretoria falaram sim, e então decidimos de incluir essas perguntas, e o resultado é uma coisa fantástica, né? Na verdade, e já temos resultados tangíveis, e dessas consequências da pesquisa foi bom de colocar um ênfase sobre o fato que tem na cidade de São Paulo grandes regiões onde o sindicato é pouco conhecido, em particular, a gente que realizou que na zona do Santo Amaro, né? Era uma zona ideal para fazer um trabalho de conscientização, né? E o resultado foi, em parte, o resultado foi esse evento que o sindicato das trabalhadoras domésticas vai fazer nesse domingo, dia 20, né? Em Santo Amaro. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando sobre a questão da pesquisa, né? Que, como você bem disse, muitas vezes ela é impessoal e tem algo que, pelo menos aqui no Brasil, é muito. O pessoal da academia sempre tem que volta, é você considerar o seu objeto de pesquisa só um objeto de pesquisa, né? Você olha ele de cima para baixo, com distanciamento, e como se ele fosse uma coisa a ser estudada, mas não, você não interage com ele ou não tenta entender. Eu acho que aqui no Brasil, talvez o caso mais clássico disso seja os estudos sobre o negro no Brasil, né? Que tem muito disso, né? Na sociologia do Brasil, né, tem disso de estudar o negro com uma impessoalidade gigantesca ou como se ele fosse uma coisa, né? Desde faz alguns anos, obviamente, que isso já vem mudando, mas esse é um dos casos principais de mostrar que não, você tem que mudar um pouco essa visão. Eu acho que isso com a trabalhadora doméstica é mais ou menos isso que a gente está vendo, né? Muitas vezes as pessoas mandavam, responde esse questionário aí e envia para gente. Alguns pesquisadores sempre fazem isso, ainda fazem isso, né? Sem ter uma relação de saber quais são as demandas da categoria, ou mesmo, como você diz, as demandas do sindicato, de querer conhecer a sua própria categoria, né? Sim, E sim. esse tipo de pesquisa, eu acho que mudou bastante isso, né? Quer dizer, obviamente que tinha muitos aspectos acadêmicos para ter resultados sérios, mas também tentava responder um pouco das demandas do próprio sindicato, da diretoria, de querer entender a própria base aqui na cidade, né? Eu acho que isso representa uma mudança também de perspectiva importante dessa relação do sindicato com a academia, né? Sim, eu concordo, né? Eu acho importantíssimo esse aspecto de dar um retorno sobre essa pesquisa, que o mundo acadêmico fica bem retirado, às vezes, você falou muito bem, do que está considerado muitas vezes como objeto de pesquisa, mas para a gente, acho eh, que uma perspectiva que coloca uma distância que não precisa existir, né? Na verdade, para mim, uma dimensão importantíssima dessa pesquisa é a dimensão de empoderamento, né? Empoderamento das trabalhadoras domésticas que estão fazendo a pesquisa mesmo, estão fazendo a análise, o discurso, o debate, e que estão lidando com essa discussão que continua, né? Por quê? Porque, dessa forma, pessoas têm a oportunidade de mudar o contexto, que pode ser um contexto opressivo, que pode ser um contexto realmente às vezes difícil, mas através de uma discussão, de um debate, de um processo de novo, não, de empoderamento, que é um objetivo fundamental do sindicato, né, também, acho que existe uma possibilidade realmente tangível, real, né, de mudar as coisas.
E essa possibilidade de mudança é fundamental para a minha pesquisa e eu acho pelo trabalho do sindicato. Então, essa colaboração é uma colaboração quase realmente natural, né, para nós. De novo, esse aspecto do novo polo do sindicato na zona de Santo Amaro é uma representação das consequências diretas e mais tangíveis, né, da pesquisa. Para mim, para ficar bem enraizado no contexto, na comunidade de onde as trabalhadoras domésticas, onde elas moram e elas trabalham na realidade delas, né? Isso é uma coisa, para mim, pelo sindicato sobretudo, mas para mim na minha pesquisa, é uma coisa central, né? Que deveria ser central. E como o Jean bem disse, um dos resultados foi perceber que a Zona Sul de São Paulo, né, mais especificamente essa região que abrange a região de Santo Amaro, é uma região que onde muitas trabalhadoras domésticas residem e que muitas delas desconhecem tanto direitos básicos da trabalhadora doméstica quanto a própria existência do sindicato, né? A gente tem que lembrar, acho que para os nossos ouvintes que não são aqui da cidade, São Paulo é uma cidade gigantesca, a gente tem basicamente a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, que também é muito grande, e a Zona Oeste, e o sindicato está localizado na região central da cidade. Fica perto do metrô, então, de certa forma, tem uma facilidade de transporte, mas a gente está falando de uma cidade muito grande. Então, é algo, inclusive, que a dona Silvia, presidente do sindicato, sempre gosta de frisar, né? Dependendo de onde a trabalhadora doméstica mora, ela demora quase 2 horas para chegar de transporte público, né? Demora quase 2 horas para chegar ao sindicato. Então, se ela não tem esse conhecimento, não tem o contato com o sindicato, realmente é um impeditivo, né? E acho que esse foi um dos resultados, pelo menos iniciais da pesquisa, mais importantes de perceber que essa região necessitava de um, de uma atenção maior e imediata, né? De uma atenção quase que urgente do sindicato. Lembrando que não quando a gente fala Santo Amaro é quase um polo ali da região sul, né? Porque várias pessoas que residem mais no extremo da Zona Sul precisam ir até Santo Amaro para ter acesso ao transporte, então aos terminais de ônibus, terminal de metrô. Então, Santo Amaro é como se fosse um, um entroncamento, né, do transporte ali naquela região, então por isso que a gente fala tanto de Santo Amaro. Mas a gente está falando de Jardim Ângela, Grajaú, está falando de Jabaquara, está falando de Grajaú, Jabaquara, Jardim Ângela, do próprio Largo 13, ali em Santo Amaro, e também de outras regiões ali que também os ônibus acabam indo para a região. E como o Jean falou, um dos resultados disso foi o evento quer dizer, na verdade, todo um projeto, né, que o sindicato realizou naquela região, né? Eu queria convidar também a dona Diana para falar um pouco sobre esse processo, né, dona Diana, que o sindicato fez nos últimos meses naquela região, né? Tanto um trabalho de panfletagem e de abordar as trabalhadoras domésticas nos terminais, quanto nesse evento que vai ser realizado no dia 20 de novembro em Santo Amaro, especificamente para as trabalhadoras domésticas da região, para facilitar o acesso delas, né? Isso mesmo, Caetano. Que a gente, o sindicato, mais descobriu mesmo a zona de Santo Amaro, que eu lembro quando a gente foi fazer aquela, como posso falar, aquela panfletagem em abril, né, o Dia da Trabalhadora Doméstica. Senilda, todos se dividiram em vários espaços aí, lugares, em metrôs, né, que foram para panfletar, infelizmente eu não deu para mim ir, mas foi aí que se descobriu que Santo Amaro é o lugar onde tem mais trabalhadora doméstica, e aí veio a ideia de fazer esse seminário lá, em Santo Amaro, que como bem o Caetano falou, tem muita menina que não nem sabe que existe um sindicato, não sabe os direitos delas.
Porque às vezes as patroas também falam, né? Não, não existe sindicato, ou você não tem direito a isso, é mentira, alguém falou para você, não está falando a verdade. Então, esse foi um motivo maior que levou o sindicato para fazer o seminário lá. Claro que tem outros bairros que também precisam de orientação, tudo, né? Mas Santo Amaro acho que foi o lugar mais, como vamos fazer, mais precário em informações sobre os direitos trabalhistas, com as nossas trabalhadoras, né? Então, Deus vai permitir, Deus quer que esse seminário faça um sucesso nesse domingo e as meninas possam ter uma orientação, né, e elas ver que sim que existe um sindicato. E nosso sindicato está aí, tá, é para elas, o sindicato é delas, para elas ir, conversar, tirar dúvidas. Não precisa ela ficar desempregada ou a patroa mandar embora para procurar o sindicato. Mesmo trabalhando, ela pode vir no sindicato para pegar informações, porque às vezes está tudo certinho no trabalho dela, mas sempre é bom se informar, que as coisas vão mudando, as coisas evoluem, as leis mudam. Então, não é o mesmo de agora, digamos, a trabalhadora doméstica do que antes. Então, as coisas vão cambiando, então a gente tem que ir também caminhando junto com o sindicato, porque se elas não nos procuram, como é que nós vamos saber o que elas estão enfrentando, o que está acontecendo com elas? Então, não tem como. E as rodas de conversa que a gente fazia nos bares, que infelizmente foram suspensas, mas estamos com as rodas de conversa da continuação do curso de cálculos. Isso também ajuda muito a orientar elas. Está ajudando, que agora estamos com as rodas de conversa continuando o curso, que as meninas estão, como se fala, estão estagiando, né? Então, isso também está ajudando bastante. Que muita menina fala, nossa, o sindicato está fazendo isso, o sindicato está fazendo esse outro, temos que ir. Domingo mesmo fizemos a roda de conversa com as Filipinas, que foi muito bom, muito legal. E elas, eu até fiquei com medo, sinceramente, Caetano, delas ficar quietinhas, caladinhas, não fazer nenhuma pergunta, elas ficaram assim nelas mesmo, que muitas falam não falam bem o português, falam o dialeto delas, e outras falam só inglês também, mas graças a Deus não foi assim. Elas se soltaram, elas começaram a fazer um monte de... Se depender delas, a gente ia ficar ali até de noite. Se não, menino, isso foi... Eu fiquei muito feliz, sinceramente. E espero que a gente possa fazer, como eu estava falando com a Celina também, de poder fazer muitas outras coisas mais com elas, para poder ajudar elas, orientar elas, né? Que elas estão muito perdidinhas, estão sendo muito, muito lesadas em seus direitos. Infelizmente. Eu agora estou vendo que as Filipinas estão as mais lesadas mesmo. Tem outras categorias aqui no Brasil também, mas as imigrantes domésticas estão, as Filipinas, especialmente hoje em dia, estão muito, muito perdidas em seus direitos, não sabem, ou vêm já de uma agência de emprego, ou já vêm direto com a patroa já para trabalhar, e elas não sabem de nada mesmo. Tomara que domingo esse seminário seja maravilhoso e possa orientar muitas meninas ali naquela região. E quem sabe a gente fazer depois outro seminário em outra região também. Assim, a gente vai fazendo aos poucos, para poder incentivar as meninas a procurar o sindicato. Bom? Eu